Bom dia, igreja. Cumprimento a igreja com a graça, a paz, o amor e a misericórdia do nosso Deus. Amém? Amém. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Josué. Capítulo de número 6. Estaremos lendo os versículos 22 a 25. Bom estarmos na casa do Senhor. Josué capítulo 6, versículos de 22 a 25. Diz assim a eterna palavra do Senhor. Então disse Josué aos dois homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, e seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela, e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-no, tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, eis que aqui mais uma vez estamos como povo do Senhor, diante da Tua santa palavra. E, Senhor, eu te peço a Tua bênção sobre a vida da Tua igreja e sobre a minha vida, Senhor. Embora seja tão apenas um pecador, eu te peço, Senhor, que Tu possa usar-me como instrumento em Tuas mãos, assim como lhe aprouver. Senhor querido, tem misericórdia da Tua igreja e fala conosco, Senhor. Fala com o Teu povo, porque nós precisamos ouvir a Tua voz nesta manhã. Precisamos saber a direção, o caminho. Precisamos, Senhor, sermos conduzidos por Ti nesse deserto de nossa vida. Portanto, fala conosco, Senhor, como sempre Tu tens falado a partir desse púlpito. Fala comigo, fala com meu irmão e com a minha irmã. Nós oramos assim, no nome precioso de Jesus. Amém. O título do sermão dessa manhã: quando a graça bate à nossa porta. Repito, quando a graça bate à nossa porta. O povo de Israel está à margem oeste do Jordão. Mas esse povo que está agora à margem oeste de Jordão não era o mesmo povo de há 40 anos atrás. Não. O povo de há 40 anos atrás era um povo livre, tendo sido liberto pela mão de Yahvé, todavia possuía a mente e o coração de escravo. Era um povo que desconfiara do Senhor, um povo que não conseguia servir ao Senhor com todo o coração e colocava sempre Deus à prova. Um povo medroso que dizia de si mesmo perante seus inimigos: e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Um povo tímido. Por isto, a palavra diz que morreram os 603.548 valentes no deserto, e ali, nas areias, foram sepultados, restando então apenas duas pessoas, Josué e Caleb. Quem era Israel, de hoje acampado ao lado oeste do Jordão? Era uma nação renovada em todos os aspectos, porque os homens de 20 anos para cima, de então, haviam falecido. Os novos guerreiros tinham 60 anos, os mais velhos, e os mais novos, 20 anos. Uma nação tão forte e tão poderosa como a do passado, talvez tão numerosa quanto a nação que faleceu no deserto. Uma nação que foi instruída sob os discursos de Moisés,
a orientação do grande líder, que tinha como ícone a Josué, o grande guerreiro, e a Calebe. Uma nação forte, capaz de entrar e de sair à guerra. Uma nação que fazia do grito de Calebe o seu próprio grito de guerra. Não temais o povo dessa terra, porquanto como pão o podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não o temais. O povo que estava do lado oeste do Jordão era o povo que não tinha mais a timidez de antes. Era um povo aguerrido, que havia internalizado em seu próprio coração que o Senhor havia entregado aquela terra que eles haveriam de conquistar e que o Senhor jamais se apartaria do meio deles. Quem é Israel, todavia, para os seus inimigos? Israel era o incrível povo da além do Jordão, que servia o incrível Deus da além do Jordão. Incrível povo porque por 40 anos não plantou e não colheu no deserto, e por 40 anos foi servido do Senhor pelo cereal do céu, o maná, fortalecido em suas forças. O povo que atravessou com o pé enxuto o Mar Vermelho, deixando para trás sepultados as águas do Mar Vermelho. Faraó e todo o seu exército. Quem era Israel aos olhos dos moradores de Jericó? Era o Deus dos céus e da terra. E é importante dizer isto, porque as principais divindades dos cananeus eram Baal e Astarote. Baal era o Deus do céu e Astarote, a deusa da terra. Os cultos pagãos serviam-se de rituais libidinosos, de prostituição, onde os sacerdotes coabitavam com as sacerdotisas, que eram prostitutas públicas, e simbolizava a união de Baal com Astarote. Assim, a terra era fecundada, os homens e as mulheres também eram fecundos, os animais da terra. Mas agora eles sabiam que estavam diante do Deus da além do Jordão, que era o único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus dos céus e da terra. O Deus que estava irado com eles por causa do pecado que cometiam. Cada porção do muro que circuncidava a cidade de Jericó foi edificada sobre cadáveres de crianças, nos rituais a Astarote, porque eles acreditavam que aqueles muros serviriam para a fortificação do povo e para guardar o povo, se tivessem a proteção de Astarote. Por isso, os pais voluntariamente entregavam seus filhos e no ritual dos alicerces, as crianças eram mortas e eram sepultadas nos alicerces do muro. Quando as pessoas iam construir suas casas, a família escolhia um de seus filhos, de preferência os recém-nascidos, e os assassinava a Astarote para que a família pudesse ser próspera. E agora eles estavam diante do Deus da além do Jordão, que odiava o sacrifício humano e que estava irado com o pecado deles, e nada impedia o Deus irado de esmagá-los como se um inseto fosse. Diante de todas essas coisas, eu pergunto para os irmãos, o que impedia o Deus Todo-Poderoso de acabar de uma vez por todas com os moradores de Jericó? O que poderia fazer com que o Deus Todo-Poderoso, irado com o povo de Jericó, salvasse a casa de uma prostituta? Nada. A não ser a sua graça. Eu quero trazer 3 verdades dessa manhã para a igreja sobre a graça do Senhor. Primeira delas, quando a graça do Senhor bate à nossa porta, não podemos resisti-la. Quero que você entenda o contexto, queridos. Os espias haviam entrado na casa de Raabe, está lá no capítulo 2 de Josué, depois você pode ler com tranquilidade em casa. E, mercê do Deus Todo-Poderoso, entraram na casa de Raabe. Havia, de acordo com os historiadores, cerca de 20.000 pessoas morando dentro de Jericó. Por que logo a casa de Raabe? Por que logo a casa de uma prostituta? Foi na casa dela que eles entraram. Estrategicamente, como espias, era uma casa de prostituição, onde entrava e saía várias pessoas, para ali ouvirem e poderem entender a mente e o coração do povo.
ali soube o rei de Jericó, que os espias ali estavam, procura Raabe, Raabe diz, não, eles já foram embora, não estão mais aqui. E Raabe os esconde sob as canas de linho, no terraço de sua casa. E agora, os espias entregam para ela um fio de escarlata, um cordão vermelho, que simbolizaria que aquela casa estava guardada quando Israel passasse com a morte por Jericó e não deixasse nenhuma alma viva. Não sei se você está entendendo o que eu quero dizer. Quero dizer nessa manhã que a graça bateu a casa de Raabe naquele dia. E quando a graça bate à porta de alguém, esse alguém não pode resistir. Com certeza, Raabe deveria ser uma daquelas prostitutas públicas que cultuavam a Astarote e a Baal com seu próprio corpo, naqueles cultos nefastos. Por que Raabe? Porque não um médico? Com certeza um médico seria muito mais importante para o povo do deserto, sofrido, exaurido, e a ser experimentado nas batalhas. Porque não um sábio? Entender o pensamento daquele povo centenário, sem dúvida, seria muito importante. Mas uma prostituta? A graça e a misericórdia do Senhor nos escandalizam. Uma prostituta guardada entre muros. A cidade de Jericó era fortificada em seus 32 quilômetros quadrados por um muro duplo. O muro externo tinha 2 metros de espessura por 10 metros de altura. O muro interno tinha 6 metros de espessura por 10 metros de altura. E havia um espaço entre os 2 muros de 5 metros. De forma que, se os inimigos transpusessem o primeiro muro, cairiam na vala e seriam facilmente mortos pelos de Jericó. Sobre os muros eram construídas casas de través. Assim era a casa de Raabe. Uma prostituta guardada entre muros que o Senhor Todo-Poderoso resolveu salvá-la por sua graça. É isso que a Bíblia está dizendo para mim e para você. Ela não tinha nada para oferecer. Não era mérito de Raabe. O Salmo 8, versículo 4 diz que é o homem para que dele te lembres e o filho do homem que o visites. Se Deus resolvesse exterminar a todos, estava tudo certo, porque ali ele estaria exercendo a sua justiça. Mas não. O Senhor resolveu usar de sua misericórdia. Louvado seja o Senhor. E quer saber de uma coisa, meu querido irmão? Se 1000 muros houvessem acerca de Jericó, não seriam capazes de impedir que a graça do Senhor viesse sobre a vida de Raabe. Nem toda prostituição da casa de Raabe impediu que a graça do Senhor batesse à sua porta naquele dia. Então, quando você olhar para si, e quando eu olhar para mim, não pensemos nós que somos coisa alguma perante o Senhor, porque nós não somos melhores que Raabe, também estávamos envolvidos em nossas próprias prostituições filosóficas, prostituições da ciência, prostituições sociológicas, prostituições do pensamento moderno. Todos nós estávamos envolvidos em tudo isso, e o Senhor veio até nós, derrubou os muros e nos alcançou batendo a nossa porta. Louvado seja o Senhor. Nunca pense que você é alguém que merecesse a salvação, porque não é. Assim como também não sou. E quando você olhar para as outras pessoas, nunca se esqueça que o Senhor pode estar nesse momento usando de misericórdia para com elas, então não julgue. Porque nós somos assim, seletivos. Mas o Senhor salva a quem Ele quer salvar. Portanto, não desista de ninguém, porque o Deus da graça está se movendo para salvar pessoas. Louvado seja o Senhor. Segunda verdade que eu gostaria de trazer nessa manhã. Quando a graça bate à nossa porta, salva a nossa casa inteira. O versículo 25, parte A, diz: mas Josué conservou com vida a prostituta
prostituta Raabe. Eu fico intrigado porque poderia não ter citado esse nome nesse momento. Salvou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha. Entenda, queridos, os espias, ou mesmo Josué, não quiseram saber quem eram aquelas pessoas, qual era a história de vida daquelas pessoas. Quem era o pai de Raabe? Será que o pai de Raabe também não estava envolvido com a idolatria? Com certeza. Será que aquela família também não havia sacrificado filhos a Baal ou a Astarote? O que haviam feito no passado, qual era a história de vida? Qual era a carga negativa que eles traziam? Não. Não. Porque foi o Senhor que resolveu salvar aquela família. E o Senhor salvou aquela família inteira. E é assim que nós cremos. Ouça. É impossível condenar aqueles a quem Deus já justificou. Amém? É impossível. Foram os espias que entregaram a Raabe o fio de escarlata. Não era Raabe que o possuía. Recebeu deles, da mão dos enviados do Senhor. Raabe não tinha nada que pudesse salvar-se a si mesma, não tinha mérito algum. Como o texto insiste em dizer, uma prostituta. Eu quero que você confie no Senhor essa manhã, porque o fio de escarlata que marcou a casa de Raabe e envolveu a sua família não era dela, era do Senhor. Lembre-se que foi Yahvé quem levou os espias até aquela casa naquele dia, ainda que ela não merecesse. Foi o Senhor que bateu a nossa porta com salvação, e nós não o conhecíamos, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, éramos inimigos do Senhor, tudo que o Senhor ama nós odiávamos, tudo que o Senhor odiava nós amávamos. A palavra do Senhor diz em João capítulo 3, versículo 18, quem nele crê não é julgado, o que não crê é julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A fé que nós possuímos em nosso coração foi o Senhor quem implantou. Não é porque você é mais sábio ou mais perspicaz, ou porque você está antenado, ligado nas coisas e nos fatos, não. É porque o Espírito Santo te convenceu, palavras do Mestre, te convenceu do seu próprio pecado, do juízo de Deus e da justiça de Deus. Foi Deus quem veio até a tua casa, meu querido irmão, minha querida irmã, e usou graça para com a sua vida, para com a sua família. O fio de escarlata da casa de Raabe é o sangue de Jesus sobre a tua casa, sobre a tua família, e te envolve completamente. Louvado seja o Senhor. Em Atos, no capítulo 16, nós vemos a história do carcereiro, o carcereiro de Filipos. Foi necessário que Paulo fosse preso para que aquele homem conhecesse a palavra do Senhor. Foi numa prisão, num cárcere, que ele, quando ia cometer suicídio, ouviu a palavra do apóstolo e entregou sua vida ao Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, é o que diz a palavra. Você crê assim? Então, por que você desistiu de orar pelos seus? Por que você desistiu de orar por aquele filho que está dando trabalho? Por aquele neto? Por aquele amigo? Por que temos tão facilmente desistido das pessoas e deixamos de empenhar o nosso coração, de colocar o nosso coração em oração na presença do Senhor? Por quê? Se nós cremos que a salvação vem para a nossa casa. Terceira verdade que eu gostaria de trazer nessa manhã para a igreja. Quando a graça bate à nossa porta, transforma a nossa história inteira. Quando a graça bate à nossa porta, transforma a nossa história inteira. Versículo 25, parte B, diz: E habitou no meio de Israel até o dia de hoje,
porquanto esconderam os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Sabe o que significa dizer que Raabe habitou? Significa dizer que ela passou a ser povo de Deus. Que o Deus incrível da além do Jordão agora passou a ser o Deus incrível de Raabe. Amém? Significa que, mercê do Senhor, ela veio a se casar com um israelita de nome Naasson e constituiu família. Significa mais ainda, em Mateus, capítulo 1, até o versículo 17, traz a genealogia de Jesus Cristo, apontando Jesus Cristo como rei, como descendente da coroa de Israel. E a Bíblia diz, Judá gerou a Tamar e a Pérez, Pérez gerou a Esrom e assim por diante. Lá um pouco mais na frente, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão, Salmão de Raabe gerou a Boaz. Ela se casou com alguém que veio a se tornar um ascendente do Messias. Mas você pode dizer para mim, mas pastor, isso só aconteceu com Raabe e não acontece com outras pessoas? Acontece sim. Na sequência do próprio texto, a Bíblia diz que Boaz se casou com Ruth, de Ruth gerou a Obed, Obed a Jessé, e Jessé gerou a Davi, rei de Israel. Pai de Jesus, ascendente de Jesus. Queridos, o Senhor mudou a história daquela vida, transformando aquela história. Raabe era uma prostituta e agora não mais prostituta e idólatra, mas uma serva do Senhor Altíssimo, ascendente de Davi e do próprio Messias. Assim como mudou a história de Ruth, uma moabita idólatra, que conheceu o Senhor e passou a servi-lo, tornando-se esposa de Boaz e também da mesma forma ascendente de Davi e do próprio Messias. Nós estamos diante do Deus que está transformando histórias nesta manhã. Você crê nisso? Deus está transformando a nossa história. Deus está transformando a história de pessoas neste lugar e nós precisamos crer assim. Quero concluir o sermão dessa manhã dizendo para você: hoje a graça do Senhor bate à sua porta, portanto não tente resistir, não edifique muros em torno de si, porque nada poderá impedir a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua história. Hoje, a graça do Senhor bate à sua porta, e a sua família inteira é marcada pelo vermelho do sangue de Jesus. Portanto, não desista dos seus, continue lutando em oração. Fale com amor a palavra. Não seja um chato. Nossa, como nós tantas vezes somos chatos. Ao pregar o Evangelho, somos chatos, somos pedantes. Transformamos o Evangelho numa coisa chata, desagradável, insuportável. Não seja chato. Fale do amor como quem ri, como quem se alegra, como quem entrega a vida nas mãos de um Deus maravilhoso, bondoso, que está cuidando. Fale da graça, com amor. Louvado seja o Senhor. Hoje a graça bate à sua porta e uma nova história Deus tem escrito para você e para a sua família. Você pode crer, amém? Acredite, Deus é um habilidosíssimo escritor. E Ele está escrevendo a sua história. Quero que você se recorde de uma coisa, querido. O meu nome, o teu nome, o nosso nome, está escrito no livro do Cordeiro desde a fundação do mundo. E isto não é mérito nosso, é do Senhor. Só do Senhor. Nós nunca estivemos em queda livre para o inferno, porque o Deus da salvação um dia decidiu, lá na fundação do mundo, que viria bater a nossa porta, trazendo da sua graça para com a nossa vida. Eu quero terminar, queridos, dizendo para você,
Glorifique a Deus por isso em sua vida. Entenda que essa verdade é para você e para os seus. Então não cesse de falar disto. Entregue sua vida, você que ainda não fez, hoje ao Senhor. Confie nele e o mais Ele o fará. E se hoje ouvirdes a voz do teu Senhor, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação do deserto. Não endureça o seu coração, querido. Não endureça. O Deus da graça está aqui. E eu sei que Ele está falando conosco nessa manhã. Curve a sua cabeça, vamos orar. Santo Senhor, eis a Tua palavra lida e proclamada nessa manhã. Meio de graça para as nossas vidas. Oh, Senhor querido, nós, na nossa imperfeição, pregamos a palavra. Na nossa inadequação, nós, Senhor, que somos servos tão maus. Mas, Senhor, é a Tua palavra. Não é a palavra do homem, mas é a Tua palavra, Senhor. Então eu te peço, ó Deus dos céus e da terra, aplica a Tua palavra ao nosso coração. Age no nosso coração, Senhor. Fala ao nosso coração, Senhor. Transforma essa pessoa má que somos, segundo a imagem do Teu Filho Jesus. E abençoa, Senhor, as nossas vidas, como sempre o Senhor tem feito. Senhor, faze melhor do que nós podemos fazer nessa manhã, porque sempre o Senhor faz melhor. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua igreja. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos assim, no nome precioso de Jesus. Amém.